sobre o autismo infantil. O meu nome é Victoria Aco, a maioria já me conhece, eu sou a presidente da Liga de Pediatria da UPF e ela é coordenada pela professora Juliana Baraldi. Então, hoje a gente vai ter a aula com a doutora Marcela sobre o autismo. Então, em nome da Liga, eu quero agradecer a tua disponibilidade e atenção por ter aceitado o nosso convite. Acho que vai ser de ótimo proveito para todo mundo, que é um assunto muito pertinente. E só antes de começar a aula, eu queria dar alguns recados. Primeiro, sobre o sorteio do livro da Medicel, que eles estão nos patrocinando. Eu vou pedir para, depois das dúvidas, vocês continuarem na chamada, que a Ligante Jordana vai realizar o sorteio. Outro recado que a gente já avisou nas redes, mas eu vou frisar aqui, que devido ao grande número de inscrições, a gente vai disponibilizar o link do nosso Drive para vocês pegarem os atestados. Então, se alguém não recebeu da semana passada, como eu já falei ali no chat, deixe o nome completo, o celular e a palestra referente ao atestado que não recebeu. Não precisa receber nenhuma confirmação. A gente vai entrar em contato. Outro recado é que as aulas da semana passada já estão disponíveis no nosso canal do YouTube, e essa também vai ficar. Vou pedir para todos desligarem o microfone e que a gente tenha uma ótima aula. Eu acho que pode começar, doutora Marcela. Tá. Então, primeiramente eu queria agradecer, tá, o convite, tá? Fiquei bem feliz, assim, de ser um tema pensado por vocês, né? Eu sei que não é... é uma patologia que está cada vez mais frequente, né? A gente vê nos diversos trabalhos sobre epidemiologia, assim, da doença, o quanto que são casos que vêm aumentando, e no próprio consultório, né, tem dias de consultório que eu praticamente só tenho crianças com suspeita do espectro, né? Então, a cada ano isso vem aumentando, né? E fico bem feliz, então, do interesse de vocês, tá? Tentei fazer algo assim, juro que vou colocar aqui um cronômetro, porque como é um assunto que eu gosto de falar bastante, eu já gosto de falar bastante, é um assunto que eu gosto muito, então corre o risco de eu me perder um pouquinho no tempo. Então, eu já vou aqui colocar um cronômetro para que eu não deixe vocês muito entediados, tá? Mas tentei fazer algo assim bem prático, mas falando assim dos sintomas, né? Como é que a gente vai fazer o diagnóstico, o que que precisa, o que que não precisa pedir, né? E vocês fiquem bem tranquilos para fazer as perguntas ali no final, tá? Eu vou tentar montar aqui. Só para... Então, vamos lá, né? Vamos conversar um pouquinho sobre o transtorno do espectro autista. Então, o autismo, tá? Ele não é uma doença única, tá? Ele, na verdade, é um distúrbio bem complexo do desenvolvimento. Ele é uma doença, então, assim, por dizer, do comportamento. E podem ter diversas etiologias, né? Diversos graus de severidade. Então, a gente fala de uma criança que pode ser leve e que muitas vezes só vai começar a apresentar mais, ou pelo menos só vão conseguir observar, né, esses sintomas conforme a demanda pela interação social for aumentando, né? Então, não é raro chegar, às vezes, criança na fase já de adolescência, tá, para consultar, e que já apresentava, na verdade, sintomas, né, e isso é um dos critérios, né, para o diagnóstico. Então, ela já apresentava, na verdade, sintomas desde o início do desenvolvimento, mas, como eram sintomas muito leves, não foram, né, percebidos. E aí, conforme vai se crescendo, se necessitando de uma maior interação social, de uma necessidade de interagir, né, com diversos públicos, é que isso vai ficando mais visível, tá? Então, a gente tem desde esse tipo de paciente até pacientes, assim, que são severos e que já no primeiro até segundo ano de vida a gente já consegue observar bem nítido esses sintomas, tá? Então, por isso que muitas vezes
é bem complicado, assim, de fechar um diagnóstico, devido a essa variabilidade, né, de sintomatologia, e por se tratar de uma doença do comportamento e do desenvolvimento. Então, a prevalência global estimada pela Organização Mundial de Saúde é que seja de 1,5% da população mundial. Então, só para vocês entenderem sobre essa questão do aumento, né, de crianças com autismo, nos Estados Unidos, os trabalhos mostravam aproximadamente que 7 crianças possuíam o transtorno do espectro autista, para cada 1.000 nascidas vivas, né? E em 2016, olha só, praticamente, né, triplicou isso, 18 a 19 crianças para cada 1.000, né? Então, ela é uma doença que ocupa o 3º lugar entre os distúrbios do desenvolvimento, ficando à frente de diversas síndromes genéticas, né, como a síndrome de Down, como malformações do sistema nervoso central. Então, é uma doença, assim, que vem aumentando a sua prevalência, tá? Ela tem uma incidência maior em meninos, né, no sexo masculino, então, fica mais ou menos uma proporção de 4, a cada 4 meninos eu tenho uma menina com um transtorno do espectro autista, tá? E só que as meninas, elas acabam tendo um comprometimento muitas vezes maior, elas acabam tendo uma sintomatologia mais grave, principalmente em decorrência do comprometimento cognitivo. Então, como elas acabam, né, afetando mais a cognição, elas acabam sendo bem mais graves, tá? Então, ele é um transtorno do comportamento, né, com uma dificuldade na interação social, tá? Então, quais são os sintomas principais dessa criança? É o isolamento, então ela é uma criança que vai ter tendência ao isolamento, né, com um comportamento social impróprio, por exemplo, muitas vezes, é uma criança que é tranquila, mas quando demandam que ela vá para um lugar que tenha muita gente, né, com aglomeração, às vezes muito barulho, isso acaba desorganizando o comportamento dessa criança e ela passa a ficar chorando, a pedir para ir para casa, ela se sente incomodada, né, então há uma mudança nesse comportamento. Ou então ela tende a ficar, por exemplo, debaixo da mesa, né, ou numa cadeira, sentada, ela pega um brinquedo e ela se isola. Tá? Então, ela tem um comportamento social impróprio, com um pobre contato visual, né? Mas lembrando aqui que, como estamos falando de uma doença que tem diversos graus, tá? Então, não é porque uma criança que pode ser, sim, né, do transtorno do espectro autista, ela não vá olhar no olho, tá? Às vezes elas olham, elas fazem contato visual, e, na verdade, quando a gente faz um diagnóstico bem precoce, começa com as estimulações, a tendência, né, é que ela, sim, né, ela comece a manifestar melhoras, né, nessa interação social e ela possa ter contato visual no futuro, tá? Então, já aconteceu de, às vezes, colegas, né, de outras especialidades, descartar o autismo só porque a criança olhava para ele. Tá? Então, algumas vezes eles vão fazer contato visual, mas é um contato visual pobre, né? É um contato visual que não seria o adequado, né, para uma interação social, tá? Dificuldade em participar de atividades em grupo, né? Eles, às vezes, parecem ser indiferentes, tá? Tem uma indiferença afetiva, não conseguem muito demonstrar afeto, tá? Por exemplo, às vezes eles vão ver alguém chorando, tá? Ou, de repente, uma pessoa com raiva, né? E eles vão começar a rir, tá? Mas alguns acabam até interpretando que estão fazendo pouco caso do sofrimento, né? Ou da raiva da pessoa, mas, na verdade, isso acontece pela dificuldade que eles têm da empatia social e emocional, né? Eles não conseguem, muitas vezes, interpretar essa linguagem não verbal
né, que é dos gestos, da questão da mímica facial. Então, eles não conseguem fazer essa leitura. Essa é a dificuldade deles, tá? E não que eles não se importem, tá? E podem ter também interpretações equivocadas a respeito de como são percebidos por outras pessoas, né? Então, eles têm essa dificuldade mesmo na questão da interação. Alguns, né, com muito estímulo, conseguem fazer interação, mas não de uma forma, assim, adequada, né? Eles fazem, eles vão melhorando, e geralmente quando eles são muito bem estimulados, essa questão do isolamento social consegue até ser melhorada na vida adulta, tá? Mas essa habilidade, né, essa empatia sempre vai ser algo difícil para eles, tá? Dificuldade na comunicação, né? Esse é um outro sintoma presente na criança com autismo, né, que pode estar presente. Atualmente, pelo DSM-5, antigamente, no DSM-4, depois eu vou falar um pouquinho mais para vocês, mas antigamente isso era um critério obrigatório, a criança teria que ter atraso na fala, né, na linguagem, exceto se eles fossem um Asperger. Mas atualmente não. A gente sabe que eles têm uma dificuldade na comunicação, né, mas isso não é mais obrigatório, tá? Eles terem atraso. Não, às vezes eles podem até ter o desenvolvimento da linguagem no tempo adequado, mas não é uma linguagem também correta, vamos dizer assim, né? Não é o normal, o corriqueiro, tá? Eles vão ter algumas dificuldades na comunicação. E também, como a gente está falando de uma intensidade muito variável, eles podem, então, eles podem ter dificuldade no desenvolvimento da linguagem, desde a habilidade não verbal, da comunicação não verbal, que isso é o primeiro que a gente, né, vai desenvolvendo na infância, né, basta a gente lembrar. A primeira comunicação, né, que a gente observa num bebê é o choro, né, ele se utiliza do choro como comunicação, como uma linguagem, né? Então, se alguma coisa está incomodando, se está com fome, se está com dor, se está com frio, qualquer coisa, ele se utiliza do choro, né, para poder se comunicar. Depois eles vão iniciando com os gestos, né? Eles começam também a fazer imitações, eles começam a apontar, aí eles passam para uma linguagem verbal, né, da lalação, né, começam por exemplo, ser silábicos. Então, por exemplo, se eles querem falar bola, eles não vão começar falando bola, eles vão falar bó, né, eles vão geralmente utilizar de uma sílaba, né, para poder denominar alguns objetos, até que, né, tem um amplo desenvolvimento da linguagem, né, falando palavras, depois fazendo frases averbais, depois eles começam a introduzir o verbo também na frase, tá? E aí começam a contar já até fatos, né, ali por volta dos 2 anos e meio, né, isso já está bem estabelecido. Então, a gente pode ter aquele paciente que chega para a gente com 2 anos e meio e que ainda se utiliza apenas do choro como comunicação, né? Então, são crianças que estão bem atrasadas, como aqueles que já tiveram o desenvolvimento da linguagem, né, verbal também, eles falam, mas a gente nota que é uma fala mais monótona, né? Às vezes, eles se utilizam de muita ecolalia ainda, tá? Que aí eu vou explicar também para vocês mais o que é. Então, aqui a gente tem, né, diversos graus, desde não desenvolver a comunicação, né, se manter ali ainda no choro, então a gente diz que ainda são não verbais, né, ter uma comunicação inapropriada, com uma linguagem matura, né, alguns chegam com 6, 7 anos falando apenas palavras, né, às vezes formando uma frase averbal, né, então eles têm uma linguagem imatura, usando bastante jargão, falam, né, tem muita ecolalia, que seria a repetição, né, eles ficam repetindo, por exemplo, pode ser um verso de uma música, né, pode ser uma fala de um desenho animado,
e aí eles, na verdade, eles não conseguem, eles ficam repetindo, né, ficam com a ecolalia, mas aquilo não tem função em um diálogo, entendeu? Então, é uma comunicação inapropriada, tá? Alguns até que conseguem desenvolver a linguagem verbal, mas eles têm muita dificuldade de, por exemplo, iniciar, deles chegarem e começarem um diálogo, né, e manter uma conversa. Se tu pergunta, eles respondem, mas se não tem essa iniciativa do outro, eles ficam na deles, tá? E a falta também de reciprocidade, né? Alguns eles têm muita dificuldade, por exemplo, de compreender algumas sutilezas de linguagem. Então, tem, por exemplo, muita dificuldade de interpretar uma poesia, né? De conseguir entender algumas figuras de linguagem, tá? Então, eles, às vezes, vão ouvir e vão interpretar aquilo ao pé da letra, exatamente como está escrito, né? E não conseguem ver que aquilo é uma figura de linguagem, né? Que é uma ironia, tá? Então, eles, às vezes, os que conseguem ter um bom desenvolvimento da linguagem verbal, mas eles têm essa dificuldade nessa parte da linguagem, tá? Tem padrões repetitivos, né? Eles têm muita resistência, alguns, né? Tem muita, claro que não é obrigado que uma criança com TEA ele possua todos esses sintomas, tá? Eu vou falar todos e depois eu vou dizer para vocês quais que são os critérios de diagnóstico. Mas também é uma criança que tem bastante resistência à mudança, né? Que ficam ali muito fixos numa rotina, né? E quebrar esses padrões ritualizados, às vezes é bem complicado, tá? E quando a gente observa que isso é um sintoma importante, a gente tem que tentar retirar isso deles o quanto antes, assim, né? Porque senão, imagina numa vida adulta, né, em que a gente não consiga lidar com imprevisibilidade, né? Então isso traz muito sofrimento para eles. Então, por exemplo, tem crianças que tem todo um ritual. Na hora de comer, só come se tiver com aquele prato, com aquele determinado garfo, né? Só quer comer daquela determinada forma. Só come, tem muita restrição, né? Então, só quer comer, por exemplo, arroz. Eu já tive paciente que só queria comer batata, não comia mais nenhum outro tipo de alimento. Ou então, a questão da consistência também, que só queria comer tudo liquidificado. Com outros que já só querem comida seca, não conseguem, né, ter uma comida com molho, com mais tipo uma sopa, um feijão, né, com caldo. Então, tem essa questão da restrição, também, que é bem importante entre os sintomas, assim, do TEA, né. Alguns têm um apego excessivo ao objeto, tá? Então, eu já tive paciente que anda com uma pedrinha e tem que ser aquela pedrinha para tudo quanto é lugar. Tem outros que, eu tinha um que ele tinha um paninho, que o paninho, o menino já estava com 8 anos, o paninho já estava assim, todo furado e remendado, e a mãe tinha que ficar costurando aquele paninho, porque se ele perdia aquele paninho, era praticamente a Terceira Guerra Mundial em casa. Então, eles têm um apego excessivo a objetos. Alguns têm fascínio a movimentos, né, principalmente giratórios, né, então, por exemplo, fica fixo olhando um ventilador, né, ou então as rodas do carro, eles acabam, por exemplo, pegando o carro para brincar, mas eles não utilizam-se do carro como uma forma, né, com uma finalidade simbólica, de pegar, colocar o carrinho para andar, não. Eles viram o carrinho e se fixam a um detalhe do brinquedo, né? No caso do carro, a uma roda. Se for uma boneca, ficam fixos, por exemplo, no olho, né? E não conseguem, muitas vezes, ter uma brincadeira de imaginário, né? Quando eles pegam um brinquedo, muitas vezes é para alinhar os brinquedos, tá? E não isso é até importante, né? Toda consulta, eu pergunto, né? Tá, e o que gosta de brincar? Gosta de brincar de carrinho, ele tem vários. E já aconteceu de eu perguntar, tá, mas ele brinca, assim, como se tivesse
colocando os carrinhos, ele dá sentido à brincadeira, assim, ele faz de conta. Ah, sim, doutor, ele brinca como se estivesse no engarrafamento. Então, na percepção da mãe, ela não conseguia entender que ele estava enfileirando os carrinhos, né? Na percepção dela, ele estava brincando de engarrafamento, né? Então, eles fazem isso com o carrinho, fazem isso com as peças, né? Por exemplo, de montar, com Lego, ou então... às vezes a mãe chega dizendo assim, mas ele é super organizado, né? Se chegar, tiver um monte de sapato na porta de casa, ele começa a colocar um do ladinho do outro, né? Então eles têm essa mania, né? Também de enfileirar, né? Os objetos, tá? As estereotipias, né? Que podem ser motoras ou verbais, né? Quando eu falo em motoras, pode ser de balançar, né? Então, tem criança que fica se balançando para frente e para trás, né? Ou então para os lados. Tem criança que fica batendo palma, né? E geralmente aparecem no momento em que eles estão mais assim eufóricos, né? Com alguma coisa, um desenho que começa, que eles gostam, aí ou, né, uma comida, alguma coisa assim que para eles eles ficam, né, felizes, ou quando também se desorganizam, né? Então, saem de casa, não gostam de sair de casa, aí saem, vão para o lugar que tem mais gente, aí essas estereotipias ficam mais exacerbadas, né? Pode ser, então, de um flapping, né? Que a criança fica balançando as mãos, tá? O andar em círculo, às vezes eles ficam andando de um lado para o outro, né? E as verbais é a repetição, né? Que pode ser de frase, pode ser de uma canção. Eu tinha um pacientinho que ele tinha muita colaria com aquela música do Seu Lobato. Então, às vezes ele chegava, ele passava a consulta inteira, que ele ficava só no ia, ia, o, ia, ia, o. E quando ele começava, era só isso o tempo inteiro, assim. Então, a gente tinha que, né, ter métodos de retirar ele desse momento, né, de tentar desviar a atenção, de começar a envolver ele em outras atividades para que ele saísse dessa ecolalia. Quanto maior a idade, né, e a gente consegue estimular e fazer a adaptação, né, às mudanças, a gente consegue também melhorar esses interesses restritos, tá? Só que algumas vezes, quando eles possuem habilidade cognitiva, né, bem desenvolvida, isso acaba até sendo um pouco o motivo, assim, vamos dizer, de êxito, né? Então, por exemplo, se é um paciente, uma criança que tem a TEA, que tem altas habilidades cognitivas e que gosta muito, por exemplo, de matemática, né? Então, eles acabam desenvolvendo muito, porque eles se interessam, né? Eles têm um interesse restrito, então eles gostam, por exemplo, de conta, e aí eles começam a saber tudo, por exemplo, sobre matemática, tá? Então, eles acabam até tendo um bom, vamos dizer, um bom desenvolvimento ali, às vezes, numa carreira, dependendo do grau cognitivo, né, e também dos estímulos que ele recebeu durante o desenvolvimento, tá? Então, por exemplo, se eles gostam, eu tinha um que gostava muito de política. A gente tinha 5, 6 anos e gostava de política. Então, ele sabia, assim, todos os partidos políticos que o Brasil já teve alguma época da história e que ainda, sabe, que foram sendo criados. Então, ele sabia as siglas, sabia o que dizia cada sigla, então ele se interessava e procurava saber, né? Então, quando eles têm uma cognição, assim, bem desenvolvida e com um bom desenvolvimento, assim, dessas habilidades, eles acabam até tendo um bom desempenho, né? Os transtornos sensoriais, né? Então, alguns, por exemplo, têm uma hiperacusia, tem um aumento da sensibilidade a sons. Então, por exemplo, liquidificador, aspirador de pó, motor, uma moto, assim, que passa, né, fazendo mais barulho. Então, isso acaba, às vezes, trazendo muito incômodo, né? Ou um som mais alto, música muito alta, e isso acaba trazendo uma dor, um incômodo, né? Eles levam a mão no ouvido, choram, ficam bem irritados. Isso pode ser um motivo de desorganização também, né, do paciente. Alguns podem ter uma
hipersensibilidade tátil, né? Então não toleram muito toque, tá? E podem ter também uma alta tolerância à dor e ao frio, né? Então, às vezes, a mãe chega dizendo assim, doutor, eu acho que ele não sente dor, porque uma vez ele caiu, bateu a cabeça, e não chorou, né? Como se nada tivesse acontecido, e ele ficou com um baita, né? Um galão, elas falam. Então, assim, alguns têm uma tolerância aumentada à dor, né? Não é raro elas chegarem comentando, né? A família comentar. Alguns têm muito fascínio, alguns estímulos dolorosos, então luzinha, né, luzes piscando, então bem coloridos, então alguns têm esse fascínio, tá? Alguns podem ter distúrbio de humor, tá? Então eles podem ter comorbidades associadas, ter bastante labilidade emocional, então são crianças que quando se desorganizam, choram, se batem, né? Podem ter uma ansiedade generalizada, podem ter muito, na hora que se desorganizam também, eles podem acabar sendo agressivos, jogam o que tiver na mão nas outras pessoas, ou então começam a se agredir, se mordem, se batem com a cabeça na parede. Então, eles podem ter essa labilidade, e às vezes alguns têm essa labilidade tão importante que eles fazem várias crises, e às vezes imotivadas, eles estão bem, brincando aqui, não é porque disseram não para ele, né, ele queria fazer alguma coisa, não deixaram, não, do nada, assim, ele pode ciclar esse humor dele e ter toda essa alteração do comportamento. Quanto, por exemplo, exames, né, será que toda criança que chega com sintomas assim, eu tenho que pedir avaliação genética, eu tenho que pedir uma ressonância, tenho que pedir eletro para essa criança, né, a gente vai conversar um pouquinho, então, quando que a gente vai fazer essas avaliações, tá? Só lembrando que não existe nenhum exame, tá, que a gente peça para fechar um diagnóstico de autismo, tá? Até hoje não existe, nem exame de sangue, nem a neuroimagem, nem o eletroencefalo, tá? Nada vai nos dizer que a criança tenha autismo, tá? O que acontece? Muitas vezes a gente acaba pedindo, né? Algumas vezes a gente precisa pedir esses exames para a gente poder afastar alguma outra patologia, né? Que o autismo possa ser secundário, porque eu posso ter um autismo que ele é primário, ou seja, a criança não tem nenhuma outra alteração, por exemplo, não tem uma malformação no sistema nervoso central, não tem uma lesão cerebral, por exemplo, por uma hipóxia, tá? E possui a alteração específica do comportamento, tá? Então, esse é o autismo primário. E já tem aquelas crianças que podem ter uma síndrome epilética grave, né, uma epilepsia refratária, pode ter uma doença genética, né, e ter também o autismo, tá? Mas é um autismo, então, secundário a alguma patologia. Então, se eu tenho mais alterações nessa criança, eu vou precisar desses exames, tá? Então, por exemplo, da avaliação genética, o ideal seria pedir uma análise de X frágil para todos, né, ou um microarray também, para essa investigação, porque hoje em dia a gente já sabe que existem algumas microdeleções, né, duplicações que podem estar relacionadas ao autismo. Mas isso ainda, via de regra, é bem difícil a gente conseguir, né? No SUS a gente não consegue quase nunca. O máximo que a gente consegue é um cariótipo. Mas para a gente encontrar alterações no cariótipo é muito difícil, né? Então, o ideal, né, da avaliação genética seria, né, pelo menos fazer um X frágil, uma pesquisa para X frágil, e o microarray também poderia ajudar, tá? A achar alguma duplicação, alguma deleção, alguma alteração genética que pudesse justificar a patologia, tá? Mas também isso não é obrigatório para fechar o diagnóstico, tá? Outros exames, assim, genéticos, por exemplo, para avaliações metabólicas, para avaliação de erinatos, esses não são necessários, tá? Em menos de 5% dos casos de autismo vai ter alguma alteração. Então, a avaliação metabólica em si, ela não é uma necessidade na investigação de rotina, tá? Na avaliação genética.
A gente indica mais se tiver algum sinal, algum sintoma de doença metabólica. Então, se é uma criança que é hipotônica, letática, que teve vômitos, desidratação recorrente, crises convulsivas, né, refratária, precoce, uma deficiência, então eu tenho que ter várias outras alterações que me levem, né, a pensar num erro inato, né, num erro inato do metabolismo e fazer essa investigação para tentar fechar ali a causa ali do autismo relacionada a um erro inato do metabolismo, tá? A ressonância, então, eu vou pedir mais se essa criança, por exemplo, dependendo muito da história, então, foi uma criança que nasceu prematuro extremo, que ficou em ventilação mecânica por um longo período, que teve meningite no período neonatal, que começou... Então, é uma criança que tem vários fatores que me levam a pensar que fez uma hipoglicemia, né, importante. Então, que me levem a pensar que, de repente, tem alguma lesão, uma leucomalácia, alguma outra alteração, ou, de repente, uma malformação do sistema nervoso central, que seja, então, a justificativa para o autismo dessa criança, tá? Nesses casos, então, se faz necessário a ressonância, mas a gente sempre tem que pensar, tá? Porque a gente vai submeter, geralmente, essas crianças a uma sedação, né? Então, se vale a pena. Tá? Mas não com o intuito de fechar o diagnóstico de autismo, tá? É mais para a gente tentar achar uma etiologia, então, né? Um autismo secundário. Ela teve lesão, né? Ela tem uma lesão grave, tem uma malformação do sistema nervoso central e por isso ela tem essas alterações do comportamento, tá? Mas geralmente a neuroimagem deve ser deixada assim, né? Para aqueles casos em que a criança tem atraso do desenvolvimento motor, então tem um comprometimento muito maior, né? Em vias de regra, o ideal seria isso, né? E sempre informando para a família que não é para fechar o diagnóstico do autismo, né? A doença do comportamento a gente fecha através da clínica, tá? O elétron, a mesma coisa, então ele também não é um exame que a gente vai solicitar para fechar diagnóstico, tá? A gente pede quando eu suspeito que essa criança possa ter uma epilepsia associada, né? Por exemplo, uma criança que veio com desenvolvimento adequado, né? Não teve nenhum atraso até os 3, 4 anos de idade, quando começou a fazer crise, começou a ter toda uma regressão da linguagem, passou a não compreender mais o que falam para ele, né, começou a ter esse atraso, pensando, por exemplo, no Landau-Kleffner, que é uma epilepsia, né, uma síndrome epilética. Então, nesses casos, eu peço um eletro, tá? Ou é um paciente que fez crise durante o sono, né, que tem alguma história, né, que eu suspeite que possa ter epilepsia associada, aí eu preciso pedir o eletro, tá? Aqui algumas patologias, assim, né, a toxoplasmose congênita, o citomegalo, né, uma criança, então, que teve sequelas, porque a mãe teve o CMV durante a gestação, rubéola, né, então essas crianças podem, né, ter um transtorno do espectro autista, tá, as doenças, né, metabólicas, né, então, o autismo, ele está bem associado, por exemplo, à esclerose tuberosa, é bem comum, né, a criança que tem a esclerose tuberosa também ter sintomas do transtorno do espectro autista, tá? Mas, de um modo geral, as doenças genéticas, assim, dos erros inatos, eles estão muito associados a um comportamento do transtorno do espectro autista, tá? Então, o diagnóstico, ele é clínico, tá? Baseado no DSM-5, tá? E aí, só falando um pouquinho, né? No DSM-4, tá? Em 94 até 2012, que foi quando a gente se utilizou do DSM-4, a gente tinha o autismo clássico, né? Que era o típico, a gente tinha síndrome de Rett, o transtorno desintegrativo da infância, o transtorno invasivo do desenvolvimento, tinha a síndrome de Asperger, então a gente tinha isso tudo separado, tá? Com o DSM-5, o que aconteceu? Aí a gente, na verdade, simplificou, tá? A única que ainda existe no DSM-5 é a síndrome de Rett, tá?
que é uma doença genética, que tem uma mutação bem definida, que ela é encontrada no sexo feminino. Quando essa mutação ocorre no sexo, no que seria um sexo masculino, eles nascem, né, na verdade, eles morrem, né, não nascem com vida. Então, essa síndrome de Rett ainda, né, está presente no DSM-5, tá? Os demais, eles acabaram sendo englobados, né, então também não existe mais no DSM-5 a síndrome de Asperger, então ele acabou sendo englobado como o transtorno do espectro autista, né, e aí se divide em leve, moderado e grave, tá, mas não tem mais essas subdivisões. Então, para que eu feche o diagnóstico, então eu tenho o critério A, B, C, D e E, tá? Então eu preciso, né, que essa criança tenha 3 dos critérios A, né, então são 3 critérios A e ela tem que ter esses 3. E 2 critérios B, então são 4 critérios, e aí dos 4 ela precisa ter 2, e também ter os critérios C, D e E, que eu vou explicar para vocês quais que são. Então, dos critérios A, seria o déficit na persistência, né, na comunicação e interação social. Então, a criança tem que ter dificuldade na comunicação e na interação, tá? Então, ele vai ter uma dificuldade na reciprocidade social e emocional, então toda aquela questão que eu já falei para vocês, da empatia, de não conseguir fazer a leitura dos gestos, né? Ele vai ter uma dificuldade na comunicação não verbal, né? Então ele não vai conseguir fazer aquela leitura, né? Porque tem até o livro que diz o corpo fala, né? Então às vezes a pessoa está verbalizando uma coisa, mas tu nota, né? Faz a leitura corporal daquela pessoa que ela não quer estar ali, que ela está irritada, que ela quer ir embora, né? Ou que ela está dizendo não, mas que na verdade ela está dando todos os indícios de que ela quer alguma coisa, né? Então a gente consegue fazer a leitura, né, não verbal, mas eles têm essa dificuldade, eles não vão conseguir fazer isso, tá? Na grande maioria. Com muito estímulo, a gente consegue desenvolver essas habilidades neles, tá? Dificuldade em desenvolver, manter ou entender, às vezes, as relações sociais, né? Então, eles têm essa dificuldade, então, muitas vezes, eles vão ter dificuldade em, por exemplo, manter uma amizade, né? Não é que eles não gostem, eles têm dificuldade nessa habilidade, tá? Dos critérios B, né, que são 4, ele precisa ter 2 desses critérios, então eles estão mais relacionados às atividades restritas e repetitivas. Então, são pacientes que têm as estereotipias, né, os movimentos repetitivos, e isso acontece várias vezes durante o dia, né, eles têm uma insistência em ficar na mesma coisa, então, por exemplo, se eles assistem um desenho, eu tenho um pacientinho que ele gosta de assistir só 3 tipos de desenho, e ele quer só aqueles 3 tipos de desenho, que é o Aladim, é o Rei Leão e a Pepa. Então, esses 3 ele assiste. Se tu tentar colocar para ele o Bob e o trem, ele não vai assistir. Galinha Pintadinha, ele começa a chorar, 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 e ele não assiste. Então, ele quer assistir sempre aqueles mesmos. E às vezes eles querem, por exemplo, tem dias que ele quer assistir só o Rei Leão. E é o Rei Leão o dia inteiro. Termina o Rei Leão, volta o Rei Leão. Termina o Rei Leão, volta para o início do Rei Leão. E eles ficam naquilo, né, durante o dia. Uma aderência também inflexível à rotina. Eu já tive paciente que se desorganiza, né? Por exemplo, se a mãe pega um outro caminho da escola para casa, né? Então, a criança com 3, 4 aninhos, a mãe tem que sempre fazer o mesmo caminho de casa para a escola e da escola para casa. Se ela, por exemplo, precisar ir para o supermercado, ela tem que ir para casa, deixar ele e poder ir para o supermercado, né? Se ela sai, assim, ele, né, começa a chorar, se morder, querer bater, então ele se desorganiza nessa pouca mudança, né? Então, eles são bem flexíveis à rotina. Os padrões ritualizados, né, de querer sempre sentar no mesmo lugar, né, de às vezes utilizar os mesmos objetos, às vezes querem usar a mesma roupa todo o tempo. Então,
Isso, né, são sintomas, né, são alterações que, quando são presentes, a gente tem que trabalhar bastante para conseguir, né, fazer o manejo e melhorar essa habilidade nele. Interesse altamente restrito, né, e anormal, de intensidade ou foco, então é aquilo, né, gosta de dinossauro, sabe todas as espécies, de quando a quando que os dinossauros existiram, que aquele dinossauro era da África do Sul, então ele sabe absolutamente tudo, por exemplo, daquele assunto, né? Uma hipo ou hiperreatividade a estímulos sensoriais, né? Ou interesse anormal a algum aspecto sensorial do ambiente, né? Então, gosta de ficar cheirando, por exemplo. Então, tudo que eles pegam, qualquer objeto, pode ser um lápis, uma borracha, pode ser uma garrafa, né? Eles vão cheirar, vão lamber. Então, tem essa questão dos estímulos sensoriais, né? Ou, por exemplo, não toleram de forma alguma brincar com alguma coisa que deixe ele sujo, né? Então, alguns têm muita dificuldade a brincar de massinha, de tinta, né? Pisar na areia, pisar na grama, né? Em alguma superfície que é diferente, eles também têm muita dificuldade, alguns têm bastante dificuldade em aceitar, né? Aí os critérios C, né, que esses sintomas estejam desde o início do desenvolvimento, tá, mas às vezes eles acabam sendo percebidos, né, mas conforme a demanda vai aumentando, então vai precisando ter mais interação, né, algumas crianças, por exemplo, chegam, né, para o diagnóstico, porque a escolinha pediu, porque a escolinha observou, né, o isolamento, as alterações comportamentais, isso já com 4, 5 anos, que foi a idade que a criança foi para a escolinha, né, então, para os pais, às vezes, pais de primeira viagem, né, tem só que, né, não tem contato com outras crianças, né, em casa também se comporta um pouco diferente, porque a demanda é diferente, aí foi para a escolinha, um ambiente completamente diferente, com várias pessoas diferentes, então a criança também pode acabar demonstrando muito mais, né, esses sintomas, tá? Critérios D, que seria os sintomas são suficientes para causar um impacto social, então isso traz prejuízo, tá, para a criança e para a família, né, e para todo o seu funcionamento na escola, então isso tem que trazer um impacto, né, de comprometimento dessa atuação da criança nos outros ambientes. E os sintomas não são explicados, por exemplo, não, a criança tem tudo isso porque ela tem uma deficiência intelectual, né? Ela tem tudo isso porque ela tem, na verdade, um atraso global do desenvolvimento, não é só na questão da comunicação social e verbal, não, né? Então, é um comprometimento muito maior. Então, nesse caso, elas se enquadram num transtorno global, um atraso global do desenvolvimento, tá? Ou então, é uma criança que, na verdade, ela tem um déficit cognitivo grave, então, por isso que ela não consegue desenvolver a linguagem, né? Ela não consegue desenvolver a questão do afeto, né? Porque ela não tem cognição para isso, tá? Então, é importante também que a gente coloque, né? Uma criança que tem o comportamento autista com ou sem déficit cognitivo, né? Tem um distúrbio de linguagem, lembre que agora o distúrbio de linguagem ele não é mais necessário, tá? Então, mas essa criança tem os sintomas do autismo, ele tem a dificuldade na comunicação, na socialização, e mais um distúrbio de linguagem associado, né? Tem uma doença genética que né, então é um autismo secundário, tem uma doença genética, né, tem um tumor, por exemplo, teve um tumor cerebral, teve que retirar a parte do cérebro, então ele acabou ficando com os sintomas do espectro autista secundários, por exemplo, ao tumor cerebral que ele teve, né, então isso tudo no momento da avaliação, a gente precisa colocar, né, no laudo dessa criança, na informação sobre a patologia dela, né, se ela tem algum outro transtorno comportamental associado, é uma criança que tem um transtorno opositor desafiador também, ou possa ter um TDAH, tá? Então, tudo isso também faz parte da avaliação.
Então, como eu já falei, né, então a gente divide, dependendo do grau, né, dessa sintomatologia, a gente divide em leve, moderado e severo. A síndrome de Rett ainda continua do DSM-5, separada, né, do transtorno do espectro autista, e porque ela é uma doença própria, né, então ela não se enquadra ali no transtorno. A criança até pode ter um comportamento autista, né, que tem a síndrome de Rett, geralmente tem, mas é porque ela é uma síndrome de Rett, tá? Só, então, resumindo, né, antigamente a gente tinha que ter o atraso da linguagem, no DSM-4, tinha as questões sociais, as dificuldades, né, da interação social, e os comportamentos estereotipados e repetitivos. No DSM-5, então, eles, na verdade, acabaram unindo, né, a comunicação social, né, colocaram como comunicação social, e comportamentos fixos e repetitivos também seguem como critério para o diagnóstico, tá? Então, na verdade, o que fez, né, a gente acabou ampliando isso, né, aquelas subdivisões todas, então, se enquadram agora num transtorno do espectro autista, do transtorno do espectro, com a síndrome de Rett ali como uma outra patologia separada. A gente tem alguns instrumentos, tá, para fazer um rastreamento, vamos dizer assim, né, o MChat, que é o mais utilizado, assim, né, na pediatria, quando a gente tem uma criança que tenha suspeita, ele é um instrumento que pode ser usado até mais ou menos as crianças com 18 meses, até 24 meses dá para aplicar, né, só que ele não é um instrumento para fechar o diagnóstico, tá, gente? Então, ele vem lá como forte indicativo, né, de que seja, tá? Aí a gente, geralmente, né, encaminha para um especialista para poder fazer, né, essa investigação, né? A gente tem o ASQ, tá? Que é um outro questionário de triagem, né, que são 40 questões. Tem uma versão que é para as crianças abaixo dos 6 anos, outras que a gente aplica mais para os acima dos 6, tá? E aí a gente tem toda uma pontuação, então até 15, né, se a criança pontua até 15, ela enquadra um transtorno global do desenvolvimento, acima de 22, ela, né, fecha, né, com o autismo, tá? Um transtorno do espectro autista. Um outro instrumento que a gente também pode utilizar é o CAS, que a gente chama, né, que são 15 perguntas que tem, né, tópicos ali, e esse vai nos ajudar mais, assim, a tentar diferenciar se essa criança faz parte do transtorno do espectro ou se essa criança tem uma deficiência cognitiva, né, que chamavam antigamente de retardo mental. Então, é um instrumento que a gente pode aplicar com a família, né, para basicamente fazer essa diferenciação, tá? E o tratamento, né, o tratamento, na verdade, ele é multidisciplinar, né? Não existe nenhuma medicação utilizada atualmente para o tratamento, para dizer que, né, primeiro que não existe cura, né? Infelizmente, é uma doença que não tem cura. A gente tem as diversas intervenções que a gente faz na criança, né? Dependendo de qual é o maior comprometimento dele, por exemplo, se é na linguagem, tem que ter um acompanhamento com fono, né? Se é na parte da interação social, né? Tem a psicóloga, tem a terapeuta ocupacional. Quando eles têm transtornos sensoriais, o terapeuta ocupacional pode trabalhar muito bem também com eles, né? A questão do brincar, né? Tanto a fono quanto o TO, a psicóloga, eles atuam também nessa questão do simbolismo, da imitação, do brincar, né, de desenvolver essas habilidades, né, na questão das estereotipias, tentando contornar, melhorar esses sintomas, na questão da resistência, né, e das terapias, claro que cada criança, ela é um universo, tá? Então, não dá para a gente, é isso aqui tem que funcionar para todo mundo, tá? Mas entre as terapias assim que a gente vê, né, que são mais promissoras para a criança com o TEA, é o ABA, né? Então esse é uma das terapias assim que tem que são mais promissoras mesmo, que a gente nota que conseguem melhorar o comportamento dessa criança, né? Então, na verdade, tudo quando a gente identifica, né, é
tentando desenvolver essas habilidades que não conseguiram ainda ser desenvolvidas nessa criança, né? Mas sempre lembrando que a criança ela tem uma potencialidade para se desenvolver, né? E quanto mais cedo a gente faz esse diagnóstico, tá? Eu não digo nem de fazer o diagnóstico e taxar a criança, tá? Não, é TEA, tá? Não, né? Mas quanto antes eu identifico, ele tem uma alteração na comunicação, né? Na linguagem. Ele tem um atraso na interação social. Então, eu vejo que essa criança tem um atraso do desenvolvimento, com 1 ano e meio, né? Já consegui suspeitar com 1 ano e meio e vamos para ontem fazer as intervenções necessárias, tá? Então, quanto antes a gente consegue iniciar, doutora, mas ele é autista, ele tem isso, e isso, e isso, né? Ele não fecha todos os critérios, mas ele tem muito atraso na linguagem ainda, ele tem muito atraso na interação social, então a gente vai começar a tentar desenvolver essas habilidades nele, né? Então, quanto antes a gente começa, a gente consegue ver uma melhora, né, desses sintomas, uma mudança, e na verdade, eles começam a adquirir essas habilidades de uma forma, assim, que, graças a Deus, eu tenho paciente, por exemplo, de 1 ano e meio, que hoje em dia, a pediatra olhou para ele e falou assim, não, mas ele não tinha, não, essa neuropediatra é louca, né? Mas foi graças, assim, muita intervenção na criança, né? Então, a gente conseguiu melhorar, né, e desenvolver as habilidades. Então, o que tem se mostrado hoje é que quanto mais precoce a gente começa as intervenções, melhores são os resultados para o desenvolvimento dessa criança. Porque antigamente, assim, antes de eu fazer a minha residência, e já tem 8 anos que eu fiz a minha residência em neuro, se falava em aguardar até os 4 anos para se começar a pensar em transtorno do espectro autista. Até lá, a criança ficava assim, né, no limbo, sem ser desenvolvida, sem começar a terapia, aguardando para ver o que ia dar até os 4 anos. E aí se perdia um tempo valiosíssimo, que hoje em dia, né, a gente sabe que faria toda a diferença na vida dessa criança. Então, quanto antes e isso é o importante do pediatra, né, não de querer fechar, taxar já a criança, não é isso. Mas assim, eu tô vendo, não tá desenvolvendo, a linguagem dele não tá o adequado. Então, assim, vamos estimular, né? Vamos estimular, é isso aqui que está faltando, é a interação social que está faltando, então vamos já começar esses encaminhamentos, vamos começar a estimular mais essa criança, às vezes podem ser dicas que a gente dá para os pais, né, para começar a melhorar essa interação. Às vezes a criança, por exemplo, é deixada na televisão, né, um longo período, o dia inteiro, então ela não tem uma interação com ninguém, né, ela fica ali largada, vendo videozinho o dia inteiro, então às vezes só de tu mudar isso já traz uma diferença no desenvolvimento dessa criança. Desculpa, gente, vocês estão ouvindo uns gritinhos do meu filho, tá? Agora ele tá procurando a mãe já. Trabalhar em casa tem isso. E medicamentoso, né, a gente, na verdade, vai tratar quando a criança tem algum sintoma-alvo, que a gente chama, né, então se tem muito aquela labilidade emocional, aquela irritabilidade, agressividade, é uma criança extremamente agitada, né, aí a gente pode lançar mão, por exemplo, dos antipsicóticos, né, o que a gente acaba utilizando mais atualmente é a risperidona, mas também tem o aripiprazol, né, então tem outros antipsicóticos que podem ser usados, né. Se é uma criança extremamente ansiosa, com um transtorno obsessivo, né, compulsivo, a gente pode utilizar os inibidores, né, da captação de serotonina. Então, a gente usa a medicação se ela possui, né, sintomas importantes, né, que só com o manejo das terapias, assim, não é o suficiente, e às vezes eles até precisam da medicação para que o terapeuta consiga intervir nessa criança, né? E o prognóstico, ele vai depender muito, então, do tempo em que eu, né, identifiquei esses atrasos, a questão cognitiva,
né? Então, quando a criança tem uma boa cognição, a gente consegue fazer uma modificação maior desses sintomas, né? E as terapias, né? Quando a gente consegue promover, por exemplo, consegue fazer um acompanhamento com fono, com TO, com psicóloga, né? Então, consegue essa equipe, uma equipe que tem experiência em trabalhar, né, com a criança e uma família que está ali engajada, a gente tende a ter melhores resultados, tá? Então, aqui, né, acho que vocês já devem ter visto, né, a série do Sheldon, né, falando, né, então ele é bem o adulto com o transtorno do espectro autista, né, que muitas vezes é mal até interpretado, né, as pessoas acham que ele possa ser, porque ele é snob, ele é insensível, ele acha que ele sabe tudo, né, mas na verdade é a dificuldade na interação social mesmo, né, esse prejuízo que eles acabam tendo, né, dessa dificuldade de conseguir ter a empatia, né, de desenvolver a empatia. Então, é isso. Obrigada, doutora Marcela. Muito boa aula. Acho que agora a gente pode abrir para um momento de perguntas, se alguém tem alguma dúvida. Acho que o pessoal está mandando aqui no chat. Só se eu não conseguir me ver. Deixa eu olhar aqui. Só se faz avaliação adicional em casos de autismo secundário. Assim, o ideal seria, né, se a criança, por exemplo, teve um bom desenvolvimento motor, ela não teve na história dela absolutamente nada que me faça pensar que ela fez uma hipóxia, que ela, né, uma criança que na gestação não teve nenhuma intercorrência, o exame neurológico dela é simétrico, ela não tem, então, nada assim, motor, né, não teve atraso motor, que me faça pensar, não, pode ser uma malformação do sistema nervoso central, pode ser uma leucomalácia, né, pode ser uma doença desmelinizante, então não tem nada mais assim que eu pense, não tem por que eu submeter essa criança a uma anestesia, né, uma sedação para poder fazer uma ressonância que vai me mostrar que o cérebro dela é normal. Então, geralmente a gente acaba deixando, né, a imagem, e a imagem, né, só lembrando que se eu vou fazer uma investigação, né, nesse tipo, é ressonância, né, a tomo, ela tem muita irradiação, e a gente só solicita tomografia na emergência. É um TCE, eu acho que está sangrando, é uma coisa ali que eu preciso, com poucos minutos, né, numa emergência, eu peço tomo, tá? Para fazer investigação, para ver substância branca, então essas coisas a gente, né, deixa a ressonância. A ressonância é para isso, tá? Mais alguma outra pergunta? Posso disponibilizar os slides, só me dizer onde que eu mando para o e-mail de vocês. Obrigada, espero ter ajudado vocês, né? É comum diagnosticar adulto com autismo? Sim. Muitas vezes, o que acontece, né? Nasce, né? A gente vê, quando a gente vai perguntar assim, tá, e tem alguma outra pessoa na família, né? Aí, quando a gente começa a conversar, na verdade, eles mesmos começam a se dar conta que o avô era igualzinho, que um tio, né? Então, assim, foram pessoas que conseguiram, né, contornar a demanda, que se desenvolveram, né, e que, na verdade, nem fizeram um diagnóstico, né, que a família acaba, então, percebendo que aquela pessoa tinha muito dos sintomas do espectro autista, mas que passou, né. Talvez esse até seja um viés, assim, por que hoje em dia tem tanto, né, porque hoje em dia se sabe mais, se conhece mais da doença, então a gente consegue fazer mais diagnóstico, né, que antigamente não, ninguém nem investigava, né, era o estranho, era o que se isolava, né, então era geralmente o dito estranho, né, não era reconhecido isso, não se conseguia entender a habilidade, né, a falta dessa habilidade. Então,
Tem sim, bastante, que a gente acaba descobrindo quando nasce uma criança que às vezes tem um grau um pouco maior, né, ou que os pais, através de maior conhecimento, que hoje em dia se tem muito na mídia, acabam identificando alguns sintomas, alguns já chegam para ti, na verdade, sabendo que, né, só quer que alguém confirme para eles, mas já chegam te falando praticamente todos os sintomas e já tem um esclarecimento, né, e aí eles se dão conta que mais alguém na família tem também. Não sei se eu deixei passar alguma pergunta. Prof, posso fazer uma pergunta por aqui? Pode. Eu fiquei com dúvida ali no autismo secundário por leucomalácia, tumor. Tem alguma região, alguma lesão específica que vai causar isso? Tipo, a preferência por algum lobo, alguma coisa assim? Ou não se conhece isso ainda? Eu já tive, por exemplo, pacientes que tiveram que fazer ressecção de cerebelo e que desenvolveram sintomas do espectro autista, assim como alguns que também tiveram que ressecar, por exemplo, o têmporo parietal, né, que tem ali associação com a questão da linguagem e que também acabaram ficando com sintomas do espectro, então ainda não tem, assim, uma região, assim, específica, né. Mas o do cerebelo, assim, geralmente as crianças que fazem intervenção ali cerebelar acabam desenvolvendo algum grau, às vezes uma estereotipia maior, sabe? Tem algum grau, assim, tem alguns sintomas do espectro. Tá, obrigada. Deixa eu ver. Tinha mais uma outra pergunta aqui. O grau da doença, ele depende mais da intensidade dos sintomas, tá? Se há uma criança, às vezes ela pode ter praticamente vamos dizer assim, ela tem a dificuldade da comunicação social, né, da interação, ela é bem isolada, ela é extremamente isolada, às vezes ela não tem nenhum outro, assim, agravante, até tem uma restrição alimentar, mas acaba aceitando de tudo, né, com mais facilidade da alimentação, não tem muito transtorno sensorial, mas a dificuldade dela na interação é tão grave, né, que ela acaba se tornando mais grave do que uma criança que, por exemplo, consegue interagir, que tem todos os outros sintomas até, mas num grau menor, vamos dizer assim, né? Então, depende muito mais da intensidade mesmo dos sintomas, né? Do que da quantidade. Às vezes pode ter todos, mas serem bem leves, assim, né? E também tudo depende de como essa criança vai responder às terapias. Às vezes é uma criança que, por exemplo, chegou, tu avaliou, ela está ali num grau moderado, começou terapia, já está 2, 3 anos em terapia, e tu não consegue ver muita melhora na criança, aí ela acaba se mantendo num grau moderado, grave, né, indo para o grave, porque a gente não consegue intervir, não consegue melhorar, né, com as terapias, e aí, de repente, uma que chega, assim, bem grave, mas tu começa a intervir, a criança responde super bem e vai do grave para o leve, né? Então, isso acontece na criança, né? Na questão dos graus. Por isso que muitas vezes a mãe chega, né? E elas chegam, assim, bem ansiosas para que tu diga logo qual é que é o grau da doença, né? E aí, numa primeira avaliação, eu pelo menos costumo dizer, olha, atualmente está assim, mas isso é muito modificável. Quanto mais a gente conseguir de terapia, quanto mais a gente conseguir intervir, quanto maior for o investimento da família, né? Então a gente precisa mostrar para os pais que o desenvolvimento dessa criança ele vai depender assim muito do envolvimento que toda a família vai ter com essa criança, né? Porque se a gente for ver terapia, e principalmente aqui no Brasil, a terapia é 1 hora, no máximo 2 de fono por semana, né? De TO, até porque muitas vezes conseguir ter essas terapias é muito caro. E não, infelizmente o governo não disponibiliza, né, da forma como eles mereceriam para conseguir modificar o desenvolvimento dessas crianças. E, infelizmente, não é toda a família que consegue bancar,
né? Todas essas terapias. Então, se a família não, sabe, não vai estudar, não vai tentar trabalhar junto com essa criança, então fica bem complicado a gente modificar os sintomas dessa criança. Então, a gente precisa engajar a família, assim, sabe? Eu procuro sempre motivar bastante, assim, sabe? A mãe, olha, calma, não é o fim do mundo, claro que ninguém nunca quer, e principalmente eu consigo entender isso agora, sendo mãe, a gente jamais pensa que vai ter um filho com doença, jamais pensa que vai ter uma criança que precise, né, que demande tanto, mas ele está ali, ele é nosso, a gente tem que modificar, a gente tem que melhorar, né, e aí trazer que tem solução, a gente tem como, né, através de terapia, né, não tem nada milagroso, não adianta procurar a formulação não sei do que, porque dão não sei quantas mil vitaminas para criança, não tem nada ainda que comprove, né, que tenha comprovação científica, que repõe vitamina D, que dá ômega 3, que dá no seu... Não, nada disso, tá? O que vai ajudar, o que vai realmente modificar são as terapias, né? É a terapia, a gente precisa ter outros profissionais, terapeuta, psicólogo, fono, que sejam engajados, que tenham conhecimento para conseguir fazer essa modificação na criança. Boa noite, prof. Oi. Parabéns pela aula. E eu vi que tu acabou pulando a minha pergunta no chat, então eu vou fazer ela diretamente para ti, tá? Uhum. Então, prof, em criança que tem história de anóxia natal, muitas vezes é um desafio para a gente conseguir diferenciar uma encefalopatia hipóxico-isquêmica de um transtorno do espectro do autismo. Como que vocês procedem nesses casos? Cortou tua pergunta. Como? Em que parte que cortou, prof? Como que eu consigo diferenciar isso? Isso, uma encefalopatia hipóxico-isquêmica de um transtorno do espectro autismo. É que assim, o TEA, ele é uma doença do comportamento, tá? Então, ela pode ser secundária a uma encefalopatia hipóxico-isquêmica, entendeu? Então, a única coisa que ela vai ter lesão, vai fazer ressonância, vai vir uma leucomalácia, ela tem toda uma história de prematuridade, de ter feito a hipóxia, né? Geralmente são crianças que acabam tendo também algum atraso motor, tá? Então, é uma criança que ela tem a encefalopatia hipóxico-isquêmica e, secundário a isso, ela acabou desenvolvendo os transtornos do espectro autista, entendeu? Então, ela pode ter duas coisas eu não associadas. preciso diferenciar elas, na verdade, elas são associadas. Interligadas, exatamente. Tá. Uhum. Prof, muito obrigada. De nada. Não sei se alguém mais quer fazer pergunta, se eu esqueci de responder alguma. Deixa eu ver aqui no chat. Ó, ter, assim, a nossa, vamos dizer assim, o que eu almejo sempre é que eles não tenham nenhum sintoma mais, tá? E a gente vê que eles têm melhores resultados quanto mais precoce é esse diagnóstico, ou pelo menos as intervenções, tá? Então, eu tenho alguns pacientes, sim, que fizeram já uma intervenção, assim, bem precoce, e que hoje em dia, sim, tem pouquíssimos sintomas, né? Às vezes uma ecolalia, então, assim, é algo que a gente sempre tem que estar observando, até para identificar e tentar modificar esses sintomas ali, pensando também na vida adulta, né? Então, quando eu trabalho uma criança para essa questão da resistência dele à mudança de rotina, eu não estou pensando só nele enquanto criança, eu estou pensando principalmente para quando ele chegar na vida adulta, porque imagina tu lidar com uma pessoa que não consegue aceitar nada de mudança, de modificação numa rotina, um imprevisto, entendeu? Então, isso aí, ele pode, por exemplo, num momento desse, acabar fazendo um surto,
Então, quando a gente tenta modificar esses sintomas na infância, é pensando ali na vida adulta. Mas a gente tem que seguir acompanhando esse paciente praticamente a vida inteira, assim, né? Porque em algum momento ali, pode ser no momento da adolescência, pode ser na vida, no adulto jovem, ele pode acabar desenvolvendo algum outro sintoma. Ele vinha super bem, não tinha, né, apresentado mais nada, e aí ele começa na vida adulta ali, quando tem maior demanda, ele pode começar, por exemplo, a ter mais sintomas de isolamento, né? Ele pode começar, por exemplo, um quadro esquizofrênico, né? Uma criança, um paciente que tem TEA, ele tem maior chance de ter comorbidades psiquiátricas. Então, geralmente, é um paciente que a gente tem que acompanhar a perder de vista, assim, né? Psiquiatra também acaba, né, acompanhando junto, né? Pode ser que tenha que acompanhar, tá? Tem alguém aqui que perguntou atraso na linguagem, interação social não muito efetiva e muita organização. Pode-se dizer que seja um autismo? É que aí a gente vai ter que, por exemplo, que tem que avaliar, né? Por exemplo, até como é que é esse atraso da fala. É uma dislalia só? É uma, sabe? Essa interação, é uma pessoa que é mais reservada? Esse, de repente, essa organização não pode ser um transtorno obsessivo só, né, compulsivo. Se a gente lê só assim, pode se enquadrar num TEA, pode, né? Mas lembra que ele tem que ter aquela questão também da empatia, né, da dificuldade de fazer a leitura, por exemplo, se uma pessoa está triste, né, se a pessoa está com raiva, então tem que avaliar como é que é essa questão da interação social, né, qual que é essa dificuldade que ele tem, né. A ecoterapia. A ecoterapia, ela é uma terapia também possível, tá? Na verdade, qualquer terapia que a gente utilize de animais para poder estar, né, melhorando essa questão da afetividade, da interação. As crianças, por exemplo, que têm um transtorno global do desenvolvimento, que tem também atraso motor, ela pode também se fazer valer da ecoterapia, porque ela ajuda bastante na questão do equilíbrio, né, da força muscular, principalmente de tronco. Então, a ecoterapia também é uma terapia bem interessante, assim, para o desenvolvimento, né. Então, a musicoterapia, que eu não falei aqui, mas que também ajuda bastante no desenvolvimento da interação, da linguagem, né, é bem importante também, né? Então, hoje em dia, a gente tem vários profissionais se engajando e conseguindo ajudar as crianças ali em desenvolver essas habilidades, né? Como eu disse para vocês, às vezes a dificuldade maior é a questão do custo, né? De conseguir colocar essa criança em todas essas atividades, né? Mas a ecoterapia é bem interessante. Sim, os slides eu vou disponibilizar. Depois eu falo com a Vitória, peço o e-mail e coloco para vocês. Obrigada, espero ter ajudado vocês. Eu sei que não é tão simples assim, né? É um pouquinho complicadinho, assim, tem muitos critérios, às vezes é difícil de diferenciar, né? Para quem está fazendo a pediatria, o bom, assim, é acompanhar o ambulatório, né? Porque depois que a gente vê, assim, 2, 3 crianças, a gente não esquece nunca mais, né? E é bom ver, assim, desde o mais leve até os mais graves, assim, né? Para não ter perigo de se esquecer, né? Mas eles são inesquecíveis, assim. Tu olhou, né? Hoje em dia, assim, quando a criança entra, tu já consegue, né? A gente só vai perguntando para poder
fazer um checklist, né? Tem, mas a criança entrou no consultório, assim, tu já tem aquele feeling, né? Não, né? E é complicado, assim, né? Às vezes eu vejo no supermercado, né? Nossa, como as pessoas julgam, né? Porque aí, por exemplo, às vezes tem a criança, tu olha assim, tipo, claro, eu estudei isso, né? Então, olha, eu sei que a criança tem TEA, mas eu me coloco no lugar da mãe, né? E isso a gente precisa ter um pouquinho de sensibilidade. Aí a criança vai, faz uma desorganização ali do comportamento, e as pessoas já te olham assim como se a criança fosse mal educada, como se a mãe não soubesse dar um jeito na criança, né? E tu vê, não, tem né? Tem algo mais, assim, né? Então, é uma patologia, assim, que acaba trazendo, assim, muito sofrimento, assim, muita demanda, assim, para a família, né? Então, a gente diz que não é algo da criança, né? Isso é para a família inteira, a gente precisa, né, acolher a família, e o pediatra tem um papel fundamental nisso, né, de fazer essa acolhida, né, de fazer essa identificação já desses atrasos, né. Eu sei que chegar e bater o martelo, muitas vezes, não é fácil, então, assim, de encaminhar, então, para um especialista, sabe, mas tu tá identificando, tu tá acompanhando o desenvolvimento daquela criança, sabe? Tu já começa a ficar ali com o pé atrás quanto à questão da interação social, da linguagem. Então, assim, é melhor a gente pecar por excesso do que depois por falta, né? Então, tô identificando, acho que vale a pena, assim, conversar com a mãe, né? Olha, vamos fazer uma avaliação, né? Se não for, melhor. Mas, assim, muitas vezes nem falando, olha, não, eu identifiquei esse atraso, tá? Então, assim, eu acho melhor a gente fazer uma avaliação como especialista para ela nos dizer se realmente está com todo esse atraso, se não está, né? Para poder ver o que a gente pode fazer para melhorar esse desenvolvimento dessa criança. Então, essa que é a importância maior, não é a gente taxar, tem TEA, pronto. Não, é a gente identificar, tem esse atraso, então vamos correr atrás de desenvolver essa habilidade que está faltando. É isso que a gente precisa, né, para a gente conseguir ter cada vez mais crianças com transtorno, mas que sejam funcionais, que consigam ter o desenvolvimento mais próximo do normal possível, né. Acho que é isso, gente. Eu disse que eu falava muito, né? Eu falei para a Vitória. Não, foi ótimo, excelente. Ainda mais um assunto desse que eu gosto, né? Então eu acabo falando bastante. Não, muito obrigada novamente, doutora Marcela. Foi muito boa a palestra. Acho que todo mundo deu um feedback muito bom. Acho que agora a gente pode prosseguir para o sorteio, então, com a Jordana. Então, tá. Meninas, eu vou pedir, então, para vocês, tá? Eu fico bem feliz, né? Se vocês tiverem alguma outra questão, tá? Eu vou mandar a aula, aí vocês vão ter o meu e-mail, qualquer outra dúvida, vocês podem, né, perguntar, bem tranquilo, tá? E aí depois tu me manda, então, tá, Vitória? Tá bom. Obrigada. Agora, porque eu tenho que dar banho numa criança. Tá bom. Um beijo. Beijo. Tchau. Viu? Acho que vamos indo para o sorteio, então. Consegue compartilhar a tua tela? Tá sem volume. Compartilhou? Tá aparecendo a tela aí ou não? Não. Ele travou bem na hora de eu compartilhar. E agora? Ainda não.